Bem-vindos ao debate. Sabe, quando a gente pensa na grande regeneração da humanidade, a nossa tendência é logo visualizar algo tipo imenso. E ruidoso, né? Revoluções nas ruas, coisas assim. Exato. Multidões em praça pública, novos decretos sendo assinados sob o olhar do mundo. A mudança histórica, para nós, sempre teve essa trilha sonora ensurdecedora. Mas, e se a maior reestruturação possível da nossa espécie exigir, paradoxalmente, um silêncio absoluto? É uma premissa forte. Sim, este é o nosso espaço de análise e múltiplas perspectivas, onde a gente mergulha nas ideias que moldam a nossa compreensão da realidade, partindo de materiais que, nos forçam a sair do conforto intelectual. Hoje nós vamos destrinchar um texto de natureza teológica e filosófica profundamente instigante. É uma reflexão ancorada na mensagem do Evangelho que tenta responder a uma das maiores angústias humanas. Como superamos o egoísmo crônico e reconstruímos as nossas bases através do amor. E sabe, o que torna essa análise indispensável para quem está acompanhando com a gente é que o material não foge para o campo da abstração etérea. Não é só um manual de meditação ou de mero conforto espiritual. Longe disso. Pois é, o texto faz exigências literais e bem contundentes sobre o nosso comportamento diário, sabe? Sobre como lidamos com a dor alheia e, surpreendentemente, sobre como disciplinas super rigorosas, tipo a ciência e a política, devem operar no mundo real. Exato. E é justamente nessa aplicação prática que a gente encontra a tensão central do nosso encontro de hoje. Lendo esse material, nós nos deparamos com uma encruzilhada metodológica. A verdadeira transformação humana fundamenta-se primariamente em um despertar espiritual íntimo, solitário e silencioso. Ou essa regeneração é, na sua essência, definida pela ação estrutural externa, pelo serviço visível e pela reconfiguração das nossas grandes instituições. Bom, eu vou defender que a espinha dorsal dessa obra é a primazia inegociável da jornada interna. Entendi. A verdadeira mudança no mundo só começa no exato instante em que o indivíduo desliga o ruído externo para conseguir sintonizar uma voz divina dentro de si. O resto é apenas consequência. Olha, eu vejo isso de uma maneira diferente. E vou argumentar que o texto foca primordialmente e até agressivamente na ação externa e relacional. A verdadeira métrica que o autor estabelece para o sucesso da humanidade não é a nossa capacidade de silenciar a mente. Não? Não! É a nossa eficácia tangível em ouvir quem sofre e em forçar as nossas ferramentas sociais a acolherem o outro. A contemplação existe, claro, mas é só o aquecimento para o trabalho pesado lá fora. Interessante. Bom, para começar a mapear a minha posição e entender o como dessa transformação, eu quero puxar um fio muito específico sobre o relato do autor. Ele descreve o início da sua epifania confessando uma falha que todos nós compartilhamos, que é a ilusão do barulho. Sim, ele fala disso logo no começo. Isso. Ele admite a sua pequenez, ao acreditar por tanto tempo que precisava de algum barulho externo ou de manifestações grandiosas para conseguir estabelecer contato com o mestre. E aí vem o ponto de virada fundamental do texto. Ele percebe que a verdadeira fundação de tudo é o canal de diálogo estabelecido no silêncio do próprio ser. Certo, mas... É lá dentro que uma voz simples orienta o básico. Ama, perdoa, faz com que o seu dia seja a nota 10. Ele chega a chamar de uma filigrana tola, uma enorme bobagem, a nossa mania de duvidar dessa presença contínua no íntimo. Veja, sem estancar o egoísmo lá dentro, que é a fábrica de todas as nossas indiferenças, não existe ponto de partida. A mudança do mundo inteiro para o autor não é uma obra de engenharia civil, é apenas o eco de milhões de silêncios internos que deram certo. Olha, a descrição desse momento contemplativo é muito evocativa, admito, mas lamento, não me convence como o núcleo motor da mensagem. Deixa eu te mostrar o porquê. Se a gente avançar na lógica do argumento, o texto estabelece uma regra de avaliação inegociável. E ela não aponta para dentro de nós, ela aponta rigorosamente para fora.
O autor lança uma provocação direta. Ele diz, e eu cito, quando compreenderão os corações humanos, que somente serão avaliados pelo divino chefe da humanidade se elas entregarem-se a si mesmas como prova do verdadeiro testemunho que é o ouvir o outro. Certo, ele usa essa palavra, somente. Exatamente. A palavra de peso aqui é somente. A métrica de sucesso divino, prova pericial de que você evoluiu, não é o número de horas que você passa meditando no escuro, nem o grau de paz que você sente no seu peito. É o nível da sua entrega prática no ato de acolher o semelhante. O silêncio pode ser bonito, mas se não vir abraço e suor pelo outro, o texto sugere que você será reprovado nessa avaliação. Eu compreendo porque você sublinha a palavra somente, mas veja bem, nós precisamos olhar para a mecânica invisível de como chegamos até esse ato de acolher. Como é que o indivíduo adquire capacidade para essa entrega? Através da ação, eu diria. Mas você menciona ouvir o outro como prova final, e o texto descreve o processamento da dor e da fé como um evento prévio e estritamente solitário, sabe? Há um trecho em que ele fala sobre os momentos de engolir com desdém as pequenas dores e as grandes provações. Isso não acontece em um mutirão comunitário. É um duelo no escuro entre o homem e as suas próprias fraturas. Mas será que é... Deixa eu usar uma analogia. Gosto de pensar na analogia da semente, que a própria obra sugere ao falar de plantar a semente do amor. Pensa na biologia básica. Toda semente exige isolamento para não morrer. Ela precisa da escuridão absoluta da terra, de um ambiente abafado e isolado de qualquer luz ou estímulo externo para quebrar a sua casca dura. Tô acompanhando. O texto usa a figura de caminhar sem pisar nos espinhos da indiferença, da inveja e do rancor. Você não arranca espinhos do mundo se não arrancá-los primeiro da sua própria paisagem mental. Se você tenta pular a etapa da semente no escuro e vai direto para a ação externa, o seu serviço social será apenas egoísmo disfarçado de utilidade. Essa analogia da biologia da semente e do isolamento necessário soa muito coerente, confesso. Mas, olha só, ela entra em curto-circuito quando olhamos para a sequência de eventos que o próprio autor relata ao atingir esse ápice contemplativo. Pensa comigo, se o processo é tão dependente desse isolamento no escuro, vamos analisar o exato momento em que o autor descreve o encontro clímax com o divino? Certo, o ápice da jornada. Sim. Ele diz: tudo que eu mais quero agora é me encontrar com Jesus. E qual é a primeiríssima frase que sai da boca dele nessa visualização suprema? Ele não faz perguntas existenciais profundas sobre a formação do cosmo, não celebra a ausência de espinhos na própria mente, nem desfruta do isolamento. A primeira pergunta é puramente relacional. Ele pergunta: meus familiares estão bem? Sim, é verdade. Ele quer saber se todos estão cumprindo cada um a sua parte nesta caminhada terrena. Mas veja, não é justamente esse nível de altruísmo a prova definitiva de que ele superou a armadilha do próprio ego? Ele está pensando nos outros antes de si mesmo? Para mim, isso prova que o propósito do encontro não é o isolamento em si. Aquele silêncio que você descreveu, aquela descida à terra escura, é instantaneamente redirecionada para a manutenção das relações humanas. É uma auditoria sobre a comunidade, não uma contemplação passiva. Se o clímax da experiência mais profunda de introspecção do texto é imediatamente tomado por uma preocupação prática sobre a estabilidade emocional e o papel social da família e dos próximos, então, o centro de gravidade da obra inteira está na comunidade vibrante do lado de fora, não no quarto silencioso do indivíduo. É um choque interessante de perspectivas, realmente. Mas acho que há um equívoco aí sobre o que é causa e o que é consequência. O fato dele se preocupar genuinamente com a família dele, sem tentar extrair validação ou vantagem dessa relação, só é mecanicamente possível porque ele conseguiu cito o material, deixar de lado a voz do egoísmo. O egoísmo funciona como uma poluição sonora contínua na nossa cabeça, sabe? Ele nos impede de enxergar que o outro sequer existe.
Mas já que você puxou a lente para essa dimensão relacional inevitável do texto, eu acho que é o terreno ideal para a gente dissecar o conceito mais denso dessa obra, que é a mecânica de como nos relacionamos com a angústia alheia, o ato de ouvir. Excelente, porque se a menção à família te pareceu apenas uma consequência, aqui o material retira qualquer ambiguidade. O autor dedica uma seção crucial ao que ele considera um colapso moral, que é a nossa recusa em acolher o próximo. Ele pinta uma cena que todos nós já vivemos. Um amigo te procura durante uma crise, em um momento de sobrecarga dos sentimentos. É um momento difícil. Muito. É aquele instante em que a pessoa não suporta mais o peso da própria existência e tenta transferir um pouco para você. E o texto diagnostica o ato de desdenhar desse amigo, de fingir que não tem tempo ou capacidade para ouvir, como ignorância e fraqueza. Falhar aqui é uma falha estrutural. E o que me fascina como leitora é o como isso é descrito. Como assim? Ouvir nesse contexto não é um domínio passivo, não é balançar a cabeça em silêncio de forma zen, é caracterizado como um dom que nos eleva, uma transferência de fardo, sabe? O amigo tira um tijolo das costas dele e você voluntariamente carrega. Isso é um levantamento de peso emocional. Exige de você uma agência violenta contra a sua própria inércia. É suar pelo outro no mundo real, não buscar paz de espírito. Eu concordo plenamente que não se trata de uma paz inerte. O esforço é super palpável mesmo. Onde nós divergimos, eu acho, é na leitura da raiz desse fracasso e do sucesso. Quando falhamos na hora H com esse amigo sobrecarregado, qual é o diagnóstico que o texto oferece? Como você bem pontuou, é ignorância. Mas nós precisamos mergulhar nessa palavra. Essa não é uma ignorância acadêmica ou falta de treinamento em escuta ativa num curso corporativo, né? É a ignorância espiritual básica de quem nunca estabeleceu aquele diálogo prévio com a própria consciência, de quem nunca ouviu o silêncio ordenar, ama, perdoa. Peraí, mas... Deixa eu tentar ilustrar um mecanismo de outra forma. Imagina um rádio analógico antigo. Você está tentando sintonizar o dial exatamente na frequência da dor e da sobrecarga desse seu amigo. Mas, se o seu próprio aparelho interno estiver com defeito, emitindo uma estática ensurdecedora formada pelo seu julgamento, pela sua pressa, pelo seu próprio senso de superioridade e rancores acumulados, você pode fazer o esforço que for, a frequência do seu amigo não será ouvida. Tá, a estática atrapalha. Só haverá ruído. O ato heróico de ouvir que você descreve é, na verdade, fisiologicamente impossível se você não fez a microcalibragem dolorosa do botão de sintonia sozinho, de portas fechadas. O ouvir bem-sucedido não é o trabalho principal. Ele é a evidência clara, um mero sintoma visível de que a sua máquina mental foi consertada longe dos olhos dos outros. Nossa, a sua imagem do rádio com estática e a calibragem do botão ilustra de maneira brilhante exatamente o ponto da nossa divergência. Você está separando o conserto da máquina da ação de ouvir, colocando o silêncio como oficina e a empatia como um teste de rua. Exatamente. Mas preste atenção na formulação exata do texto sobre a cura. Ele afirma que estar disposto a ouvir o semelhante com atenção e empatia nos aproxima de vós, Jesus, e vai além detalhando que, ao percorrermos os caminhos difíceis, nós descobrimos maravilhas e regeneração para a alma e para o mundo. A sutileza que muda tudo é essa, olha só, a regeneração não acontece antes do contato, como um polimento de peças na garagem. A regeneração acontece no atrito do caminho. É o ato de fazer força bruta para girar aquele botão do rádio enquanto a estática está gritando e o amigo está chorando na sua frente, que força sua alma a mudar de forma. A empatia é a própria oficina. Se a tese do autor fosse apenas garantir a estabilidade mental através do silêncio contemplativo, ele teria encerrado o raciocínio na sala de estar, na cura do amigo. Mas ele nos força a dar um salto lógico gigantesco no texto, e esse salto desmonta a tese do isolamento interno.
Você se refere ao momento em que o escopo salta para o nível macrosocial e aborda as ferramentas institucionais. Porque, confesso, é uma transição agressiva no material. É muito mais do que agressiva, é um divisor de águas. Quem está nos ouvindo agora e talvez trabalhe em grandes corporações, no SUS ou na burocracia do Estado, precisa entender o tamanho dessa exigência. O texto evoca a figura dos 70 discípulos e a misteriosa mensagem do irmão Parva, e o que essa injunção determina. Uma reestruturação. Que disciplinas gigantescas e impessoais do conhecimento humano, especificamente a ciência e a medicina, devem ser reorganizadas para um único fim, que é apacentar e cuidar. O material ataca de frente a prática padronizada de expulsar com brutalidade ou ignorância. Ele não está mais pedindo para você consertar o seu rádio interno e ouvir as queixas da sua família. Ele está exigindo que você mude os protocolos de um hospital metropolitano. É uma escala bem diferente. Sim, está pedindo diretrizes que invertam a lógica de moagem de pessoas que a burocracia moderna criou. Como é que a gente justifica esse nível de ambição estrutural usando um modelo fundado primordialmente em fechar os olhos e silenciar a mente? Entendo a grandiosidade e até o choque dessa proposta. Mas a gente precisa investigar como uma estrutura desse tamanho muda de direção, né? Você acha que um grande hospital abandona protocolos brutais e passa a apacentar através de uma resolução administrativa impressa num papel? Não de forma simples, mas... O texto ataca sim os sistemas, mas ele é cirúrgico ao revelar o motivo de termos hoje uma política chamada de truculenta e sistemas que expulsam. Qual é a gênese da brutalidade? São homens e mulheres que, nas palavras do texto, permanecem ignorantes da mensagem. A truculência aterradora do sistema de saúde, das instituições políticas ou corporativas é simplesmente um megafone. Um megafone. É a projeção burocrática e em larga escala do egoísmo não resolvido no íntimo do indivíduo que assina os papéis, desde o gestor lá em cima até o funcionário do balcão. Não há mágica estrutural. Mas, espera aí, vamos traduzir a solução que ele mesmo dá. Ele pede o surgimento de uma simbologia e epistemologia da coragem. Para quem não usa esse jargão acadêmico no dia a dia, epistemologia trata de como o conhecimento é validado e de como sabemos o que sabemos, certo? Certo. Pedir uma epistemologia da coragem significa exigir que a ciência e a política parem de se esconder atrás da falsa neutralidade ou das planilhas de corte de custos. Significa alterar a matriz fundamental do poder. Ele pede coragem para confrontar corporativismos, para que essas ferramentas fortaleçam o servir, o amar e o acolher comunitário. Entendi o seu ponto. Na epistemologia baseada na coragem, não é um chamado à meditação profunda, sabe? É um chamado ao confronto sistêmico para estabelecer um novo andamento da humanidade. Você não resolve conflitos em escala civilizacional apostando apenas que as pessoas se iluminem uma a uma nos seus quartos antes de dormir. O peso das instituições molda o comportamento muito mais rápido. O problema, olha, é que a história nos provou inúmeras vezes que você não pode legislar a empatia. A ideia de que um confronto sistêmico muda o andamento da humanidade sem passar pela fundação do caráter cai num erro fatal que o próprio material rejeita. Quando o texto fala no tal novo andamento, ele amarra isso diretamente a escolhas de itinerários que, embora talvez mais desafiadores, são mais fecundos. E quem caminha por itinerários são indivíduos. Os indivíduos compõem o sistema. Exatamente. Se ignorarmos o silenciamento das fraturas internas e simplesmente impusermos uma epistemologia da coragem de cima para baixo, sabe o que acontece? Teremos apenas uma burocracia nova, maquiada com o vocabulário do acolhimento, mas operada pelos mesmos cegos de sempre. O texto insiste no mandamento central: amar-se-ão uns aos outros como eu vos amei. Tentar criar políticas públicas verdadeiramente compassíveis com pessoas que nunca conseguiram vencer a estática do orgulho nos seus próprios rádios mentais é tentar construir um prédio gigantesco num pântano. Uma metáfora pesada. Mas é real? A estrutura pesada afunda se a base individual for de lodo egoísta. A cegueira interna é a causa de todo o resto. O diagnóstico da cegueira interna tem validade, eu concordo, mas eu olho para a frase exata em que ele sintetiza como a religiosidade autêntica ganha forma.
A passagem decreta: na religião de Deus não se conquista o outro pelo desejo egoísta, mas pela santa vontade de servir, pelo testemunho da fé. O texto faz questão de subordinar a fé, que é o seu domínio íntimo, absoluto, ao testemunho prático. Testemunho é a materialização implacável de uma ideia. A intenção pura, quente, perfeita lá no fundo do coração, se não for imediatamente transformada num ato que afeta as condições materiais e emocionais reais de quem está em desespero ao seu lado, é classificada como estéril. O autor usa o termo prova como o propósito quase jurídico, sabe? A prova inquestionável de que o egoísmo foi derrotado não é a serenidade interior de um gestor de hospital. A prova é ele reestruturar o pronto-socorro para que a mãe doente seja tratada com a mesma dignidade da realeza. O verdadeiro e mais difícil campo de batalha não é a introspecção no quarto escuro, é abrir a porta e reconfigurar o caos social lá fora. É o embate entre a fundação e a fachada, né? Entre o invisível e o materializado. Chegamos a um mergulho formidável na mecânica da experiência humana aqui. E à medida que nos preparamos para o final da nossa análise de hoje, eu creio ser fundamental cristalizarmos as implicações reais do que debatemos. Para mim, a estrutura lógica e existencial deste material garante que qualquer regeneração da nossa espécie, seja curar a ferida emocional de um membro da família ou consertar as fendas brutais de um sistema de saúde, nasce forçosamente no escuro e no silêncio do processo. Entendo perfeitamente a sua visão. A obra aponta que ignorar aquela voz mansa interna em prol do barulho externo é a nossa falha trágica. Eu, particularmente, acredito que enquanto a humanidade esperar que a sua salvação venha de grandes decretos, inovações tecnológicas ou reestruturações políticas de impacto, e negligenciar o trabalho doloroso, antissocial e sem aplausos de tirar um por um os espinhos da vaidade e do rancor de dentro do próprio crânio, a gente vai ficando andando em círculos. A habilidade de escutar ama e perdoa no vazio de nós mesmos é o único cimento capaz de sustentar as paredes de uma sociedade pacífica. E a minha leitura, de modo muito respeitoso à sua premissa, se solidifica na avaliação pragmática que a própria obra exige. Eu sustento que o texto impõe a ação, o serviço tangível e a reinvenção social não como, enfeites da iluminação, mas como o próprio critério de sucesso diante do divino. O material rechaça qualquer iluminação que se baste em silêncio confortável, sabe? Sim. Ele nos empurra para a beira do abismo social e exige que ferramentas áridas, como a medicina e a política, desarmem a sua agressividade para virarem puramente braços de compaixão. A nossa evolução não é julgada por quão límpida ficou a nossa consciência, mas pelo peso que tivemos a coragem epistemológica e moral de retirar das costas fraturadas do nosso semelhante. O que nos conduz de forma inevitável a uma região de fortíssima convergência intelectual e moral, não acha? Apesar de sublinharmos extremos opostos da mesma engrenagem, penso que nós dois assinamos embaixo do diagnóstico nuclear que esse texto oferece. O egoísmo humano, essa lente deformada através da qual vemos os nossos próprios interesses acima de qualquer dor alheia, é o inimigo colossal. Seja na recusa cruel de escutar o desabafo de um amigo no sofá da sala, ou seja nas falhas burocráticas que matam silenciosamente em um hospital, a raiz é a mesma: ignorância espiritual que aprisiona. Exatamente. A falha é sistêmica porque ela é endêmica em nós. E por isso, tanto o caminho do silenciamento profundo quanto o do atrito exaustivo no serviço externo demandam uma mudança radical de software. Ninguém sai ileso dessa leitura se for minimamente honesto consigo mesmo. A superação do barulho impõe tarefas hercúleas a todos, desde o místico em isolamento ao grande ativista que tenta redesenhar as instituições mundiais. É um texto complexo, muito refratário a talhos.
Perfeito. E essa recusa de atalhos e soluções de panfleto ilustra brilhantemente por que nós consideramos tão essencial confrontar ideias profundas com perspectivas múltiplas. Muito provavelmente essa tensão constante que nós debatemos aqui hoje, a viagem silenciosa para dentro de si versus o mergulho caótico para servir o mundo lá fora, seja análoga à respiração do nosso espírito coletivo, né? É impossível viver apenas inspirando ou apenas expirando. É um equilíbrio vital. Ambos os movimentos são a vida acontecendo. Garantimos que há muito mais camadas a serem descascadas nessa reflexão. E nós encorajamos cada um de vocês a acessar o material de base, a pensar contra as suas próprias certezas e a chegar às suas próprias conclusões. Mas antes de nos despedirmos, deixo a nossa provocação original rondando os pensamentos de vocês. Nós vivemos numa era consumida pela sede de inovações disruptivas e transformações globais retumbantes, torcendo para que a grande engrenagem do mundo nos salve. Mas, se as páginas que lemos hoje estiverem corretas, quem sabe a revolução mais duradoura da história não estoure com estrondo lá fora. Talvez ela comece silenciosa e inadiável no milésimo de segundo em que você, contra toda a estática ensurdecedora do seu próprio ego, decide sintonizar a dor de quem você mais despreza e perdoar. Muito obrigado pela companhia inteligente na nossa discussão de hoje. Continuem questionando o visível. Até a próxima.